Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Eu sou Márcio Ribeiro. E eu sou a Gabriela Ribeiro. Estamos hoje iniciando o episódio número 12. E o podcast Gestão Sem Romance, para você que está chegando agora, é um podcast que conta como funciona de fato o bastidor e o palco dos empresários e empresárias. E a nossa intenção aqui é mostrar a vida real, mostrar o dia a dia do empreendedorismo, as dificuldades, as coisas boas, e as histórias são muito inspiradoras e você pode tirar bastante aprendizado. Então, antes de a Gabi já apresentar a nossa convidada querida aqui, eu quero que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todos os vídeos. Aqui no YouTube, além do podcast, a gente tem várias playlists, vários vídeos para te ajudar nesse seu processo de gestão, finanças e autoconhecimento. E se você está no Spotify, também não deixe de seguir a nossa página aqui, que vai ajudar bastante o nosso trabalho. Você vai ficar sempre antenado aí com tudo que acontece aqui, que temos muitos episódios incríveis. Apresente a nossa convidada. Mais um episódio da série O Márcio Não Vai Falar Quase Nada. Será, amor? Vamos ver? Vamos. Gente, então hoje eu tô com uma querida que é a dona Núbia Salles, que é minha mentorada, minha amiga e uma profissional incrível. Tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo de hoje, tá? A Núbia é consultora de imagem e estilo, empresária e fundadora do Núbia Salles Consultoria de Imagem e da Purple Treinamento. Ela já tem mais de 4 anos de atuação, já atendeu mais de 900 mulheres e ela trabalha hoje com imagem pessoal de forma estratégica, conectando autoimagem, mentalidade, temperamentos, comportamento para a construção de um posicionamento para as mulheres na vida e nos negócios. Esse assunto me apetece demais, ainda mais ouvido e vindo de você. Seja muito, muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Eu tô me sentindo em casa aqui nessa mesa que acontece as mentorias. Eu tô assim, tô confortável. Tô tranquila. Entendeu? Gente, obrigada. Que honra estar aqui. Espero poder compartilhar aí o meu conhecimento dentro desse tema de imagem pessoal. Tô muito feliz. Obrigada. Maravilhosa. Então vamos lá. Só para te dar contexto, o Márcio e eu, nós somos muito apaixonados por histórias. A gente verdadeiramente acredita que o propósito aparece a partir daquilo que a gente vive, seja na vida, seja nos negócios. Então, quero que você conte um pouco de quem é você, para daí a gente entrar no assunto imagem pessoal. Combinado, vamos lá. Eu sempre fui uma menina muito curiosa, desde pequenininha, eu me lembro assim, pesquisando coisa, e eu amei e gostava de tirar foto. Desde pequenininha mesmo, eu acho que eu tinha assim, 5 anos, eu tenho foto até hoje, fazendo pose, sempre gostei de fotografar, sempre gostei de aparecer, na verdade, né? Eu acho que essa é a minha verdade, eu sempre gostei de aparecer. E aí, eu amava esse universo de foto, de moda, de tudo isso. E eu lembro que eu tive, duas pessoas muito importantes nesse universo, né, trazendo um pouquinho acho que pro ponto principal da minha história, conectando depois, né, com a minha profissão, que é até onde eu tô hoje. Eu tive muito, assim, a visão da minha mãe e do meu avô sendo pessoas que sempre se cuidaram, pessoas vaidosas. Eu sempre vi minha mãe, assim, se arrumando e ela se cuidava. E sempre mostrou muito isso pra mim e pra minha irmã, a questão da vaidade. E aí a gente cresceu nesse universo. Meu avô também sempre foi uma pessoa que ele é sanguíneo, super estiloso. Então, assim, ele vestia xadrez com cor e um estilo criativo, completamente criativo, expressivo. Então a gente até brincava assim, onde você vai assim? Mas hoje eu vejo, né, entendendo sobre isso, que nada mais era do que uma forma de expressão. E aí eu cresci nesse universo. E eu me lembro também, na escola, assim, eu estudava e eu sempre queria ser essas mulheres empresárias. Eu falava assim, meu Deus, eu quero ser aquilo. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer e como eu ia fazer isso. Porque dentro de casa, minha mãe, ela teve um tempo que ela trabalhou, mas depois ela se dedicou a nós. Então eu vi minha mãe mais nesse universo de que trabalha, mas nada além. E meu pai também era um empresário, mas era um papel masculino ali. Então eu não tinha, dentro da minha rede familiar ali, pessoas que eu olhava e falava assim, nossa, eu quero ser isso. E aí eu lembro que eu ficava pesquisando e eu olhava vídeo, eu olhava pessoas no YouTube, e aí mulheres no YouTube fazendo vídeo, Camila Coelho, essas mulheres que cresceram, e aí eu vi o vídeo, eu falava, meu Deus, eu quero ser isso, como eu não sei. E aí desde sempre eu comecei a me enfiar em tudo que era possibilidade. Então eu participava de desfiles de moda e tinha concursos, eu participava, eu sempre fui assim meio fora da casinha, sabe? E muito curiosa, eu sempre amei estudar, principalmente
principalmente, eu não gostava tanto de estudar a moda em si, sabe? E estudar roupa, São Paulo Fashion Week, nunca fui muito dessa praia. Mas o comportamento humano, desde sempre, eu amei. E aí, depois que eu fiz passei ali, saí da 8ª série, que era a 8ª série, ainda não era 9º ano. Ai, a gente denunciando aqui. E aí, ali eu já comecei também a falar assim, nossa, meu Deus, o que eu quero? Eu não era uma pessoa que eu tinha assim, nossa, eu quero ser isso. Não tinha. Aí, fui pro colegial, terminei colegial. Também e tem aí, isso, colegial, né? Que agora é ensino médio. Amiga, você tá se denunciando aí, ó. Ai, meu Deus. 8ª série, ainda bem que eu fiz Botox. Ainda bem que dá pra dar uma amenizada. Mas eu não tinha nada, assim. Porque tem gente que cresce assim, né? Nossa, eu quero ser isso. Eu falei, gente, eu não quero ser modelo. Não queria ser modelo. E eu falei, e aí, né? O que eu vou fazer? E aí, dentro de tudo, assim, que eu me sentia e me incomodava, a parte do meu corpo era uma parte que me incomodava um pouquinho. Eu não me incomodava com a minha fisionomia ou com aquilo que eu vestia, mas o meu corpo, eu sempre fui muito magra. Eu era magra mesmo, aquela que tinha aquela saboneteira, enfim, as perninhas bem fininhas. E eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou fazer nutrição, porque a nutrição vai me ajudar a ter o corpo que eu quero. Aí entrei na nutrição. Foi um curso, assim, que eu fiz, mas, assim, não foi aquele amor, não gostava de estudar a nutrição em si. E entre a nutrição e estudar e assistir vídeo no YouTube, essas coisas, eu ia sempre para lugares que tinham questão comportamental, moda, imagem, mesmo não tendo ciência disso. E aí, vivi o processo de nutrição, trabalhei abri um consultório junto com meu marido, Lucas. E aí, fiquei um tempo dentro dessa área, mas ainda... Sabe quando você não faz assim? É isso. Até que me fizeram uma pergunta. Você se imagina trabalhando a vida inteira nisso? Aí eu fiz assim, não imagino, acho que nem mais um ano. E aí eu falei, tá, mas e aí? E agora? O que eu tô fazendo na minha vida? E aí, por coincidências da vida, começou a fase do digital. E aí começou os provadores, os famosos provadores. E aí eu comecei a trabalhar numa loja fazendo foto e fazendo os provadores. E aí eu conheci a consultoria de imagem. Ela ainda não era nem falada consultoria de imagem. Falaram consultoria de imagem, eu falei, que é isso? E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse curso. Gente, eu não tinha dinheiro pra fazer esse curso. Eu era assim, colérica, né? Não vou pedir ajuda pra ninguém. Eu falei, mas como é que eu vou fazer se eu não pedir ajuda? Porque o curso era um investimento alto. Com que eu atuava na nutrição começando, não dava. Eu falei, eu não vou pedir pro meu pai. Aí eu fui pedir pra minha irmã. Eu falei, você me empresta o cheque? Eu vou me entregar de novo, o cheque. Ela falou, eu te empresto. Fiz em 12 vezes e... A minha consulta era o que eu pagava e eu ia pra Campinas fazer o curso. E a hora que eu fiz o curso, eu falei, cara, é isso. No primeiro dia, eu me encontrei assim totalmente, sabe? Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fiz o curso, ainda continuei com um consultório, até pra eu... Enfim, eu achei que eu ia conseguir conciliar as duas coisas ou até ter um produto que unificava as duas coisas. Mas chegou um momento que eu falei, não. Eu quero só a consultoria. E aí eu fui fazendo outros cursos, Nossa, eu me enfiei, mergulhei totalmente. Totalmente. Eu falei assim, é o que eu quero. Não tem plano B. Esse é o único plano possível e eu vou fazer o negócio acontecer. E aí eu comecei a usar rede social, comecei a abrir um espaço. O Lucas foi muito parceiro nesse sentido, assim, porque ele falou assim, tô com você, ele me ajudou a investir na sala, e ele falou, vai. E nisso eu comecei, fazia vídeo, tudo muito foi pela rede social, tudo. Porque era a única... Eu era de Cabreúva, então eu não conhecia muita gente daqui. Então eu fui pra rede social. E aí, enfim, fui vivendo a consultoria, o negócio foi acontecendo. Passei por uns perrengaços, claro, né? Mas até que eu cheguei hoje na consultoria comportamental, que é de fato a consultoria que eu acredito. Maravilhosa. Eu conheço muito essa história, gente. Né? Você conhece mais a fundo ainda, né, Gá? Eu vou tocando o barco, eu vou tocando. É muito legal essa ideia das perguntas, né? O quanto que uma pergunta bem feita, ela pode mudar uma vida, de fato, né? Então, assim, a pessoa perguntar, até tipo, você quer viver disso para sempre? Você quanto tempo você vai trabalhar nisso, né? E aí vem um estado de, tipo, vou buscar outra situação. Talvez, se não tivesse essa pergunta te instigado, o seu processo poderia ter demorado um pouco mais e as coisas não chegam. Então, é muito importante, né, essa visão. Muito bom.
essa foi uma pergunta muito marcante pra mim. Na sequência veio, quem você é? Aí o negócio ficou... Aí lascou. Porque é exatamente isso, assim, eu vejo que essa pergunta me fez refletir de uma forma, me fez, na verdade, parar para observar coisas que talvez eu teria demorado muito tempo. Ou hoje eu vejo que se às vezes a gente não questiona coisas que a gente não gosta, porque eu sempre ouvia, se você não seguir o que você faz de faculdade, você não vai ser bem sucedida. Ou, nossa, você precisa com trabalho você não vai ser rica. Então eu sempre cresci com essa visão e esse pensamento. E essa pergunta me fez, sabe, sair de um lugar e falar assim, peraí, não é isso. Então as perguntas e esses questionamentos, eles fazem realmente a gente olhar e falar assim, é isso? Não é isso? Porque se a gente não se questiona, a gente vai levando, né? A gente vai indo, vai empurrando e a gente vai se acomodando e falando, eu não gosto, mas é o que tem. E aí eu ia viver a vida inteira no consultório. Nu, e você tem uma linha de trabalho dentro da consultoria de imagem muito conectada ao de dentro para fora. É óbvio que existe a técnica da imagem pessoal, existe, enfim, o conhecimento de tecido, de combinação, que é o que as pessoas veem primeiro, né? Porém, contudo, todavia, eu sei que o trabalho é muito mais profundo e que a sua percepção para esse universo começou de um mergulho interno. Porque você era uma pessoa que, mesmo antes disso, já se vestia muito bem, já era muito natural para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque uma coisa é as pessoas saberem que imagem pessoal é importante, as pessoas no geral, mulheres, homens, enfim. Outra coisa é sentir na pele a diferença que faz construir e reconstruir essa autoimagem, né? Total, assim, eu falo que eu não tenho antes e depois. Assim, nossa, antes lógico que eu me vestia talvez com coisas que hoje eu olho e falo nada a ver, mas eu nunca tive que muitas vezes acontece, e às vezes até a busca pela consultoria, aquela pessoa que ela olha pra imagem dela e ela fala assim, cara, eu não sou isso daqui. Eu nunca tive isso, eu sempre fui muito bem, sempre me vesti muito bem, considero que eu sempre me vesti muito bem, nunca tive problemas nesse sentido. Mas eu vivendo esse universo, eu senti, e até mesmo nos meus primeiros atendimentos, mulheres que elas não estavam bem dentro delas, e automaticamente a minha consultoria ela não funcionava. Por quê? Eu teve uma cliente que eu lembro que de fazer um e-mail para ela. Eu falei assim, olha, o seu processo é um processo interno. Porque o que acontece? O vestir, ele é importante. A nossa imagem, ela é importante. Mas aquilo que sustenta a nossa imagem é o que tá dentro. Então, muitas vezes, a gente tenta mascarar na roupa uma coisa que tá faltando dentro da gente. E eu vivi isso. Então, eu tinha uma roupa bonita, eu tinha uma imagem ok. Sempre me senti muito bem comigo mesma. Nunca tive essa insegurança com imagem. Mas dentro... eu tava completamente insegura. Eu não ia pra nenhum lugar. Gente, networking, isso aqui que eu tô fazendo, eu tinha pavor. Por quê? Eu falava, meu Deus, o que eu vou conversar com as pessoas? Eu me sentia menos, eu não me sentia que eu era capaz, eu não acreditava naquilo que eu entregava. Então, eu vivia um processo de que a minha imagem tava ok, mas dentro não. E eu falei, peraí. Tem alguma coisa aqui que não tá fazendo sentido. E aí eu cuidava da imagem de mulheres que eu via que dentro também não tinha nada resolvido. E eu falei, não dá pra eu entregar isso. Então eu vivi. E aí eu fiz esse mergulho profundo que você acompanhou, né, Gá? E eu contei bem de forma mais profunda, mas eu fiz esse mergulho interno por 2 anos. E eu falei, peraí, eu preciso descobrir alguma coisa aqui que vai fazer com que essa imagem, ela potencialize e ela de fato faça sentido. E aí, nesse processo de autoconhecimento, eu trabalhei confiança, eu trabalhei mentalidade, autoimagem. Então, a forma como eu me via era completamente tudo para menos. Então, eu me sentia menos. Se eu conversasse com alguém que era muito bem sucedido, eu falava assim, gente, essa pessoa nunca vai me contratar porque eu tenho um Celta. E essa pessoa, ela tem um carrão, a bolsa dela vale o meu carro. E eu falei, não vou atender essa pessoa. Então, eu precisei trabalhar muito a parte interna. Eu fiquei 2 anos focada em pegar todos os conhecimentos, mas de forma mais profunda foram os temperamentos e a questão de mentalidade. E aí, eu mergulhei nisso, nesse processo. E aí, sim, a minha imagem passou a fazer sentido.
E aí sim, hoje eu consigo ter uma imagem que ela simplesmente eu olho pro espelho e falo assim, isso daqui representa o que eu tenho dentro. E aí isso abriu um campo gigante, né? Eu tenho vivido aí, e foi uma mudança demorada, mas ao mesmo tempo agora acontecendo tudo muito rápido, onde eu me vestia... Gente, há 2 anos atrás eu tinha a mesma roupa que eu tenho hoje. E hoje eu coloco essa roupa, ela é, sei lá, basicamente 1 ano atrás. Eu vestia ela e eu falava assim... Ela não contava a mesma história que conta hoje. Não. E aí hoje eu visto isso aqui, eu falo assim, pera, agora tá completo. Agora faz sentido. E aí, o meu processo de consultoria de imagem hoje, ele mudou. Então, tem mulheres que... E até homens, né? Vamos falar para os 2 públicos, porque eu acho que hoje a gente vê a consultoria de imagem indo para um universo mais feminino. Porém, eu participei de um networking na semana passada com muitos empresários e é impressionante o interesse dos homens por isso também. Ambos os lados estão começando a sentir a importância da imagem, do impacto, da segurança, da comunicação. Então, hoje a minha consultoria, ela é para pessoas que estão prontas. Então, uma mulher ou um homem, ele vem e fala assim, eu tô pronto, eu só preciso de um refinamento, eu preciso da técnica, e elas estão prontas para isso. E tem mulheres que vêm cruas, elas não sabem nem do que elas gostam. Tem pessoas que chegam para mim, sentam na minha frente e falam assim, não, eu não faço ideia do que eu gosto. Eu não sei que roupa eu gosto, eu não sei o que eu quero me passar de mensagem. Como é que eu vou passar a técnica para essa pessoa? Não dá. Então, viver esse processo em mim fez com que a consultoria ela ganhasse um novo sentido, sabe? Um novo espaço, mudou tudo, assim. Eu acho que a visão da consultoria de imagem na minha carreira mudou tudo. Ô, Nu, tem um ponto dessa história que eu sei que é real, que você colocou em prática mesmo, e que fez toda a diferença pra você se encontrar. E no dia que você me trouxe esse termo, eu falei, nossa, isso é muito genial. Que é tocar a realidade desejada, experimentar aquilo para você reconhecer se é aquilo que você quer mesmo, para daí sim você, obviamente, fazer escolhas práticas na vida e na sua imagem também. Eu queria muito que você falasse sobre isso, porque tem muitas pessoas que estão seguindo a gente, que escutam o podcast, que se relacionam com a gente, que estão perdidas. Inclusive empresários dentro de seus negócios, algumas vezes nem sabendo se é aquilo mais que quer, se tá simplesmente no piloto automático tocando um negócio só porque ele já existe e ele já tá ali há muito tempo. Sabe esse pilotão automático de você literalmente não ter as respostas? Eu vivia nesse piloto automático. Eu não sei nem se é no piloto automático, mas eu nunca parei pra pensar aonde eu queria chegar ou o que eu queria para minha vida. Então, teoricamente, eu seguia aquilo que era comum para todo mundo. Um exemplo muito claro que eu dou, que eu falo pro Lucas, eu falo assim, nossa, todo mundo acha isso o auge do estranho e do que a gente furou uma bolha total. A gente comprou um apartamento e a gente falou, cara, todo mundo casa e todo mundo compra um apartamento. Porque a gente sempre escutou que esse é o passo. Em casa que é casa, né? Exato. Compramos o apartamento e desde sempre eu e o Lucas assim, eu não sei se a gente vai conseguir morar lá. Não era o que a gente queria. Mas a gente não sabia outra possibilidade. E aí, o Lucas viveu esse processo junto comigo, né, de autoconhecimento. E aí a gente começou a literalmente, a gente não sabia o que a gente queria, mas a gente começou a experimentar. Então a gente falou, vamos viajar para tal lugar. E a gente falou, nossa, a hora que a gente chega num ambiente assim, isso aqui pra gente dá uma sensação boa. A gente gosta desse universo de campo, de mato, de não sei o que. Então a gente foi experimentando as coisas. E eu também fui experimentando. Então eu falei, eu gosto de trabalhar com quais estilos de pessoa que eu gosto. Como eu sou? Eu sou uma pessoa mais profunda? Então automaticamente eu sei que a minha consultoria ela não vai ser use isso ou use aquilo. E aí eu fui experimentando mesmo. Porque muitas vezes eu acho, Gá, de verdade, que as pessoas, elas não sabem para onde elas querem ir, porque nem ao menos elas experimentam ou elas prestam atenção na sensação que elas sentem com alguma coisa, ou com uma roupa, ou em um lugar, ou em um restaurante. Então eu e o Lucas, a gente ia passear em shopping, a gente falava assim, que tédio. A gente entrava, sei lá, ia num restaurante mais refinado, a gente falava assim, isso aqui não move a gente não. Aí eu falava assim, e uma loja de bolsa, eu falava, isso aqui não me move.
Isso aqui não me dá motivação para querer mais, para subir, E a gente foi experimentando e tocando e descobrindo antes de tocar. Eu acho que a gente foi descobrindo. E nesse autoconhecimento a gente foi vendo. Então, a gente via que a gente gostava de silêncio, que a gente gostava de coisas, experiências de natureza. E nisso, a gente descobriu, a gente encontrou o lugar que a gente falou assim, cara, é aqui que a gente quer morar. E eu lembro hoje, assim, nitidamente, quando a gente decidiu, a gente foi no terreno que a gente queria, a gente deu a mão, a gente fez uma oração junto, a gente falou assim, é aqui. Desde então, tudo foi acontecendo para que desse certo. E aí hoje todo mundo olha e fala, mas vocês vão embora? Vocês compraram um terreno? Sim, porque a gente viu que era aquilo. Então, um dos processos que eu vivi é que eu não tinha essa clareza, eu não tinha para onde ir, mas eu fui descobrindo, eu fui tateando algumas coisas e fui realmente prestando atenção. O que eu sinto quando eu vivo isso? O que eu sinto quando eu vivo aquilo? Beleza, eu comecei a perceber isso, naturalmente eu fui conseguindo desenhar a pessoa que eu queria ser, a empresária que eu queria ser, o modelo de negócio que eu queria ter. Então, eu sempre tive aquela visão, nossa, eu quero palestrar, e eu quero ter aquela vida que a mulher vai viajar, vai de jatinho. Nossa, aquilo pra mim, era aquilo que eu queria. Hoje em dia, você sabe, né? Hoje em dia, eu quero bem, tá lá em Minas, bem assim, ó, do interior, com meu paninho de prato aqui, tendo tempo de qualidade, tendo mais tempo com o Lucas. Então, foi experimentando isso que eu consegui desenhar. E hoje eu desenhei. Hoje, todas as minhas escolhas, sejam na empresa, sejam pessoais, a nossa escolha, ela é pautada nesse modelo que a gente criou de vida e pessoal. Então, hoje, as minhas escolhas pessoais, tomadas de decisão, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, se eu vou seguir esse caminho, se eu vou pegar essa oportunidade, se eu não vou, se eu vou investir nisso, se eu vou investir naquilo, foi porque eu desenhei esse molde e é pra lá que eu tô indo. Sabe que você tá caminhando pra lá. Exato. Exatamente isso que eu ia falar, muito surreal. Exatamente. Ô, Nu, e como foi? E aí, assim, eu preciso que você responda isso, porque eu aposto que talvez tenham pessoas escutando a gente aqui que talvez já saibam que para elas também não faz sentido aquilo que foi socialmente imposto, enfim. Mas tem gente que esbarra nisso, de tipo, tá, mas como assim eu não me encaixo nisso, eu não gosto nisso, eu sou muito ingrato, eu tô errada, ou enfim, o problema é comigo. Realmente não se permite entender que sua jornada é outra, seu caminho é outro. Como foi para você entender que não? Talvez você não seja a consultora de imagem, aquela que tem todo mundo aquele Padrão, estereótipo, padrão. Talvez não, você não queira morar no condomínio do Alphaville, talvez não, você não queira a bolsa da Prada, da Gucci, e você quer uma outra vida para você. Olha, quando eu sofri um pouco com isso, principalmente no começo do meu processo da consultoria de imagem, eu sofri um pouco com isso, principalmente porque eu comecei num ambiente onde as pessoas tinham um poder aquisitivo alto, tanto eu quanto o Lucas. A loja que eu trabalhava eram mulheres com um poder aquisitivo mais alto. E aí eu olhava aquilo, assim, a questão de bolsa, de falar de marca, eu falava assim, meu Deus do céu. Tipo assim, por que eu não gosto disso? E teve um momento que eu me culpei, eu falei assim, gente, o que tem de errado comigo? Eu achava que existia, eu tinha plena convicção que tinha algo errado comigo. Uma limitação, né? Eu falava assim, não é possível, tem alguma coisa estranha. E aí, uma das coisas, e eu sempre fui muito profunda também, então eu sempre precisei entender o porquê das coisas. Então, se você falasse assim pra mim, olha, você tem que usar essa combinação de cor, por quê? Eu não vou simplesmente usar porque você tá falando, então por quê? E aí, uma das coisas, né, que no meu curso, no segundo curso que eu fiz de consultoria, que aí foi que eu me deparei com temperamento. E aí eu mergulhei nessa compreensão de que eu sou uma pessoa mais profunda. E aí eu entendi que a minha motivação é liberdade, a minha motivação ela não é o financeiro. Então, quando hoje eu olho para a questão de bolsa, né, que dentro desse universo, ou no masculino talvez seja o relógio ou um carro, e eu falo assim, a minha motivação hoje, ela não é o físico. Então, assim, eu não tenho não me motiva a pensar que eu tô trabalhando para comprar uma bolsa da Prada. Me motiva a questão de que a liberdade financeira que me permite entrar e falar assim, eu quero aquela bolsa, aí eu compro. Então, você começa a entender que as motivações, elas são diferentes e que não existe... E eu falo, não existe uma única verdade, não existe um único caminho. E eu falo, gente, é tão gostoso a gente explorar e conhecer os outros
verdades, talvez caminhos diferentes, mas assim, pessoas que também vivem coisas que às vezes parece que é a única saída pra gente. Eu acho que é muito isso. E a gente cresce um pouco nesse meio, né? Às vezes por família, por onde a gente tá. E aí eu sempre fui meio fora da bolha, né? Assim, então eu fui saindo disso, fui vendo que existe possibilidade da gente ser diferente do comum. Isso e hoje é mágico. E eu... Pode falar. Senão eu vou ficar falando até amanhã. Falar assim que... Ouvindo você contar a sua história e tudo mais, faz com que venha uma reflexão aqui pra mim, que é a questão de propósito e congruência, né? Então, assim, você tá buscando, talvez no início ali, tipo, pô, eu já me vestia bem, mas eu não era congruente com os meus sentimentos, com a minha identidade, eu não tinha essa clareza, né? Tipo, de quem eu era pra quem eu queria me mostrar, né? Mostrar quem de fato eu sou. E aí, quando você encontra essa resposta, que é uma resposta que vira o jogo de muita gente, fica fácil, fica mais fluido, fica mais congruente. Aí, beleza, essa é a Núbia, essa é você de fato, e aí não tem gasto energético, né? Porque é fluido. Ah, eu sou assim, é assim que eu me importo, é isso que me motiva, é isso que eu acredito. E hoje a gente vive uma sociedade que ela é muito moldada a não viver esse tipo de experiência. Porque é uma sociedade Ctrl-C, Ctrl-V. Total. Então não tem essas perguntas, esse questionamento. Pô, onde eu gosto de estar? Com quem que eu gosto de estar? Por que que eu tenho que fazer tal coisa? O que é importante pra mim? Na verdade cara, se alguém falou que tem que ir, tem que ir. E aí você tem que repetir o padrão, tem que copiar o outro, tem que ser... E a gente tem uma geração que é papagaio. Alguém faz um som lá e você vai repetindo, às vezes você nem sabe o que é. É um telefone sem fio louco e a pessoa perde o propósito, porque ela não tem aquela sensação, né? E eu tive um significado esses dias, assim, que eu achei bem legal. Até comentei com a Gabi, que a pessoa falou assim, ó, propósito é proposta. Então, quando alguém fala propósito de vida, é proposta. Qual que é a sua proposta de vida? O que você quer viver? E aí fica mais simples pensar assim, tá, eu tenho uma proposta pra mim. Qual que é a minha proposta? Viver lá, viver aquilo, ser aquilo e ter o que eu quero ter de coisa. E aí fica mais simples. E é nessa simplicidade que a gente vive uma vida mais leve, né? Total. Eu acho que isso intensificou. Eu tava pensando sobre essa questão de propósito essa semana, inclusive. Eu acho que hoje a rede social, ela amplificou muito isso. Então, a gente vê tantas coisas na rede social que parece que a gente precisa seguir esse mesmo caminho ou uma mesma manada. E a hora que a gente não se questiona, só da gente colocar algo com um pensamento diferente, ou eu tenho uma visão diferente, ou eu não tô fazendo o que todo mundo tá fazendo, se a gente não tem essa clareza de fato, quem a gente é, de fato, para onde a gente quer ir, a gente vai deixar aquilo que às vezes a gente até sabe, porque muitas vezes eu sabia que eu era profunda, mas eu via que todo mundo na rede social tava colocando, principalmente as consultoras, coisas mais práticas. Então, use o acessório assim, use o acessório assado. E não acho que é errado, mas não era o caminho que eu olhava e eu falava assim, isso pra mim não faz sentido. Isso é raso. Mas eu fazia, porque pra mim, eu olhava, não tinha certeza, eu não tinha confiança. Eu não olhava pra mim e falava assim, Núbia, esse aqui é o seu jeito, você é essa, segue isso aqui. Então eu seguia o outro caminho que eu tava assistindo ali, eu falava assim, gente, eu acho que... E aí, principalmente se era uma pessoa que tinha mais autoridade do que eu. Então, às vezes a pessoa já tinha mais anos de experiência, já tinha uma carreira mais sólida, eu falava assim, putz, vou pra lá. E aí, quando eu entendi isso, e realmente falei, cara, eu sou isso daqui, eu sou profunda, eu sou isso, eu sou aquilo, é isso. Tudo mudou, até a forma como eu atendo os meus clientes, a forma como eu produzo conteúdo, a forma como eu me posiciono, a forma como eu converso com as pessoas. E aí hoje eu tenho esse discernimento de olhar pra algo e falar assim, meu, que top, isso faz sentido pra você, mas pra mim não. Então, eu já deixo, sabe, de seguir aquilo que as pessoas estão seguindo, porque eu tenho discernimento de falar assim, isso aqui deu muito certo pra ela, mas porque faz sentido pra ela. A partir do momento que não faz sentido pra mim, se eu tentar replicar, não vai fazer sentido. E isso, eu vejo que isso é uma coisa que a gente leva pra tudo, não só na imagem, mas pra qualquer coisa que fale da nossa empresa, né? Eu acho que quando a gente
segue aquilo que a gente tem propósito, que a gente fala, é isso, o negócio dá certo. A partir do momento que você tenta ficar, uma hora você vê uma pessoa e você faz de um jeito, outra você faz de outro, você não coloca você no negócio, pra mim, não funciona. Você fica naquele muda toda hora, enfim. Que é parada do comportamento de você se conhecer mesmo, né? Então, isso pode ser em qualquer área, né? Você tá falando muito da sua área de experiência, que é o consultoria de imagem, posicionamento, tudo mais. Eu tive um chamado parecido de fazer consultorias financeiras, empresariais, cuidar de pessoas com dívidas, e a pessoa entendeu o lado racional, tá bom, então você falou que eu tenho que só preencher essa planilha. E por que a pessoa não preenche? Ou, cara, olha a sua fatura de cartão e vê que você está gastando mais do que você ganha. E no final do dia não tem nada a ver com o lógico, o racional, porque senão qualquer um ia ler o livro lá, O Segredo da Mente Milionária, e todo mundo ia ser milionário. Porque ele colocou lá os princípios ali, só você ler e falar, beleza, só aplicar e eu vou ser milionário? Não, porque existe uma parada que é o comportamento, que você acredita, os seus padrões. É muito mais profundo esse buraco, né? Então a gente precisa entender. E aí, trazer isso pro meu negócio, pro meu trabalho hoje, e a Gabi também faz muito isso nas mentorias e na parte que ela atende, muda muito, porque a gente se entende, a gente vê o que faz sentido, quais são os nossos valores, o que é realmente significativo, e aí a gente muda o significado das coisas para que aquilo funcione de fato, né? Então é muito importante essa visão. Gostei. Sabe uma coisa que eu ia puxar de assunto agora? Imagem pessoal, de fato. Eu acho que seria até meio redundante a gente falar o quanto imagem é importante para a realização dos nossos objetivos. Mas eu queria que você falasse duas coisas. Eu sempre sou dessas, eu sempre consigo... O terninho eu puxo tem que colocar mesmo? duas. O terninho. Tem que colocar o blazer. Tem que estar de blazer pra passar poder. Ai, meu Deus, eu tô com polêmica com o batom vermelho. Ai, meu pai. Mas duas coisas. A necessidade da autoimagem antes de pensar em uma imagem, porque ela vem antes. E 2, temperamentos e estilos. Como que o temperamento é a base e o que ele diferencia dentro da formação da estratégia de alguém ou do visual de alguém? Autoimagem, antes de falar da autoimagem, uma coisa que eu vejo muito é assim, ó, o que o outro tá tirando de mensagem sobre você. Então, qual é a primeira impressão que eu tô causando em alguém? Isso a gente já basicamente tá meio cansado de falar. A primeira impressão, a imagem pessoal você precisa entender o que você tá comunicando pro outro. Mas eu acho que mais importante do que se preocupar com o que o outro tá tirando de mensagem de mim é qual é a imagem que eu tenho sobre mim. Uhum. Porque se a mensagem do outro pode ser... Acontecia comigo. As pessoas me achavam uma mulher confiante, mas dentro eu não tava. Logo, eu não saía do lugar. Porque as pessoas tinham uma impressão de... Nossa, a Núbia é bem vestida. A Núbia é elegante, porque eu era mais alta, automaticamente me ajudava. Mas dentro eu tava assim, meu Deus, o que eu vou conversar com essa pessoa? Que medo. Eu não vou nesse evento, eu não vou participar disso, porque eu não vou. Eu não confio em mim, não consigo. Então, a autoimagem é aquilo que nós vemos e acreditamos sobre nós. E isso vai para todos os sentidos. Então, pode ser aquilo que você sente com o corpo, pode ser aquilo que as suas crenças, relacionado a tudo. Então, a imagem, o poder e o impacto da imagem, ela só vai fazer sentido quando você trabalhar a tua autoimagem, quando você tiver clareza. Tipo assim, o que eu acredito sobre mim? Hoje, se eu fosse fazer uma lista, assim, do o que eu vejo, eu faço um exercício com as minhas clientes assim, eu peço para elas fotografarem o look da semana inteira, porque muitas nem sabem o que elas comunicam, né? E aí eu peço para elas fotografarem e cortarem a cabeça. E aí, às vezes, eu até faço isso com algumas clientes que não fazem, eu pego, coloco no computador, uma foto do lado da outra. E aí eu coloco, o que você tá vendo aqui? E, gente, naturalmente, isso sempre acontece. A forma como a gente se vê é a forma como as pessoas estão vendo a gente. Às vezes pode acontecer de você entender um pouquinho mais de moda e dar no meu caso, assim, eu dava uma desbaratinada na pessoa? Dá. Mas a grande maioria das vezes, aquilo que a pessoa acredita é o que a hora que ela vê aquela imagem dela sem a cabeça, eu falo, olha só pra roupa. O que você vê aqui? Aí começa bagunça, confusão. Eu vejo uma pessoa que não se cuida. A hora que você vai ver a autoimagem dela,
é exatamente a mesma coisa. Então, assim, não me coloco como prioridade, me sinto menos, me sinto incapaz, me sinto... Então, a autoimagem, pra mim, ela é o primeiro processo a ser trabalhado. Se você não tem clareza daquilo que você acredita sobre você, a sua imagem vai ser só pra dar uma tapeada, literalmente aquela primeira impressão, e a pessoa vai tirar uma primeira impressão boa de você, mas você não avança. Você tem que sustentar, Você não sustenta. Então, eu vejo hoje, eu até comentei, eu tive a experiência de ir num evento de networking de empresários grandes. Cara, foi a primeira vez que eu sentei numa mesa que eram só homens. Uma hora teve uma dinâmica que você ia girando e só tinha homens. Aí eu comportamental, né? Comecei a mapear. Aí eu vi um relojão. Aí eu vi o outro com uma blusa de não sei o que lá. E eu olhei pro tênis, um Chanel. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não tô eu tô numa mesa que parece ser importante. Aí um começou, porque eu não sei o que lá da Maíra Card. Eu fui fazer a construção da casa dela. Eu falei, gente, peraí. Cara, eu consegui falar, eu consegui ficar bem, eu consegui me sentir segura. Porque, ok, eles podem ter um poder aquisitivo mais alto que o meu, mas nisso aqui eu manjo mais. Esse conhecimento aqui de imagem pessoal, eu manjo. E aí era uma confiança que eu tinha tão grande daquilo que eu podia entregar, que eu consegui fazer contato com várias pessoas. Depois tiveram alguns homens que, Núbia, eu quero que você vá na minha empresa, eu quero que você treine o meu time. Então, se eu não tivesse essa confiança, eu teria chego lá, imagem, ok. Mas me coloca numa mesa pra falar. Como é que eu ia falar? Eu ia desmontar minha imagem ali na hora. E aí, isso foi um choque, assim, de mudança de autoimagem muito grande. Eu falei assim, tudo bem, agora ok. Nossa, agora mudei. Vou falar de um tema polêmico aqui. É isso que muitas vezes é vendido na internet, como, tipo assim, eu falei do terninho brincando aqui, mas é real. Tipo assim, ó, o cara fala, você tem que ser... high ticket. Então vamos lá aqui, ó, chama a Elo aqui que tá... Vamos fazer um ensaio de fotográfico, bota um terno, bota o fundo preto lá, você tem que passar autoridade. E aí vende isso como agora você pode cobrar 100 mil o seu processo, que a galera tem que pagar. E o cara não tem nada que é compatível com aquilo, ele só tá sendo um fantoche ali, tipo... Mas ele não tem todo esse arcabouço de situações, experiência, ou até mesmo ele pode até ter a experiência, só que ele ainda não tem a confiança. Total. E aí ele tem que, para conectar esses dois pontos, é um mergulho no autoconhecimento. E às vezes é por isso que o cara fala, eu fiz o que o mentor falou lá e não tô vendendo. É porque transmite um ruído, né? Tem esse ruído realmente. Então, e ruído é desconfiança, né? Então, se eu passo algo que não é compatível com quem eu sou, a pessoa não vai conectar. E aí, se ela não conecta, ela não compra. A primeira impressão, ela é importante para fazer essa conexão. Mas se você não tiver o restante também, é exatamente isso que acontece. E hoje a gente vê, né? E a gente... hoje na rede social... Porque, literalmente, nós somos seres visuais e estamos ficando cada vez mais, né? A gente tá o tempo todo com tela e enfim, estimulando isso. Então, de fato, essa primeira impressão, você fazer uma foto posicionada, ok. Mas e a hora que você precisar, de fato, conversar com uma pessoa dessa? Que você precisar, literalmente, oferecer o teu produto, o teu serviço, receber essa pessoa... Como é o teu comportamento? Então, às vezes, destoa muito. E, de fato, eu tenho uma cliente que ela era do pagode. Ela usava vestido e ela era sanguínea, assim, e comunicativa. E ela tinha um trabalho muito importante ela trabalhava com presidentes de fora do país e ela tinha uma imagem completamente desconexa com tamanha importância do trabalho dela. Ela era uma mulher confiante. Ela falou assim, Núbia, eu gosto do que eu faço, eu confio em mim. Mas a imagem dela estava muito desconexa. Nesse caso, ela estava pronta para ter uma bolsa de forma estratégica. Então, a gente usou um item ali de luxo, de conexão, porque ela estava num espaço que era importante, porém ela estava pronta para isso. Não foi aleatório, sabe? Tipo assim, eu não tenho nada, mas comprei uma bolsa para me conectar. Eu não tenho nada, comprei um relógio para fazer uma foto. Não, peraí. Trabalhe primeiro tua confiança, trabalha primeiro... Usa algumas técnicas que já vão te posicionar num outro lugar, mas vai com calma. Porque a hora que você tiver que sentar com uma pessoa dessa... Já tinha o conteúdo, era só a embalagem. Exato. Que faltava. Aí era a técnica que vinha pra fechar. Perfeito. Sim. Mas muitas vezes a gente tem isso hoje em dia nas redes sociais, que você precisa mostrar o que não tem. E eu muitas vezes já até pensei em fazer isso.
E eu tive uma vez que eu conversei com o Lucas, eu falei, Lucas, a gente precisa postar em restaurantes mais, sabe, mais assim. E o Lucas falou, não, tudo bem. E eu falei, quê? Hoje em dia eu falo, tô fora. Que prisão viver uma vida dessa. E não era nem um caminho que eu queria seguir. Eu quero poder colocar que eu tô em Minas e eu atinjo mulheres que têm um poder aquisitivo muito alto, que se identificam com esse estilo de vida. Uma vida que é mais simples, mas elas se deram bem dentro da carreira delas. Então, existe, sabe, fora desse universo. E aí, o temperamento, o que ele traz? Na verdade, eu falo que ele não vem para condenar a gente. O temperamento humano nada mais é do que uma ferramenta de autoconhecimento que mostra como nós reagimos e como nós absorvemos as reações do mundo. Então, tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são mais profundas, tem pessoas que elas não são para estar ali na frente, para se mostrar. Tem pessoas que são para ficar mais nos bastidores. Então, o temperamento e os estilos, eles não vêm para te colocar nessa caixinha, sabe? Eles são só ferramentas que vão falar assim, olha, você funciona assim, a tua comunicação é assim, então eu normalmente quando eu falo, eu sou mais impositiva, naturalmente eu tenho uma fala mais firme, se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar, eu não sou a pessoa mais carismática do mundo que entra como você, né, Gabi? Queria, que entra no ambiente sorrindo e comunica, conversa com todo mundo, faz amizade no elevador, não sou assim. E aí, ter essa clareza de como a gente funciona é muito importante, porque a gente consegue ou equilibrar ou ressaltar. No meu caso, eu precisei equilibrar. As pessoas sempre tiveram medo de me acessar. Então, hoje, se eu visto em alguns ambientes, eu gosto, mas se eu coloco um blazer preto, se eu passo um batom vermelho e se eu não equilibro isso, eu reforço tudo aquilo que as pessoas naturalmente às vezes já tiram ali de uma primeira impressão, ou tiravam. Então eu bloqueio essa pessoa e eu não quero isso. Dentro da minha área, o que eu quero é que as pessoas se aproximem de mim. E eu quero me sentir mais acolhedora. Então o temperamento, ele faz a gente conseguir entender como nós funcionamos, né? Então se você é mais introspectivo, mais expansivo, se você tem mais facilidade de comunicação, se você não tem, até mesmo que as pessoas, o seu comportamento, porque isso é da nossa natureza, ele mostra para as pessoas. E o estilo também. O estilo vem mostrar a nossa motivação. Então, o meu estilo, a hora que eu identifiquei o meu estilo, ele me mostrou que a minha motivação é liberdade. Eu gosto de pé no chão. Automaticamente, eu já entendi que eu não era pra ser aquela mulher que é vestida dos pés à cabeça de alfaiataria, de salto fino e não sei o que lá. Hoje eu tô de tênis, por exemplo, e eu me sinto confortável assim, e isso se tornou até um diferencial na minha imagem. Hoje eu vendo consultorias porque eu uso tênis. Então, a hora que você entende isso, que você entende como você funciona, quais são suas potências, quais são suas sombras, que eu acho que isso também é importante, né? Que, tipo, qual que é meu calinho ali que eu preciso equilibrar e eu não preciso mostrar diretamente para as pessoas. E o estilo, qual é a minha motivação? A minha motivação, ou como eu quero me comunicar? Eu quero ser uma mulher mais despojada, eu quero ser uma pessoa mais criativa, eu quero ser uma pessoa mais que transmite força, que é mais fechada. Essa junção do todo faz a gente ter literalmente a imagem que vai funcionar, que você não vai falar nada, a pessoa vai te mapear e fim. E aí, funciona. Nossa, eu tô escutando você falar e assim, um filme tá passando pela minha cabeça de todo o conteúdo que eu conheço dessa área, né? Você faz ideia de qual é o meu estilo de alma? A gente já falou sobre isso, eu já te contei qual era o meu ou não? Sabe o que eu não sei? Se você já contou. Estilo de alma falante. Não, falante vem do sanguíneo, meu amor. Sanguíneo. Mas eu já tive... isso aí, né? Numérico. Eu já tive em alguns momentos um toque mais romântico. Mas é que a minha roupa não diz muito, não. Apesar de eu ter conhecimento sobre isso, hoje ela tá um bololô só. Mas então, eu já tive em alguns mais romântico e outros mais criativo até. Na verdade, o romântico é minha alma. Apesar do visual do romântico, é que nem você falou sobre poder equilibrar ou precisar atenuar. Eu preciso equilibrar o meu lado romântico, senão eu seria o próprio ursinho carinhoso. Todo mundo ia querer, tipo, ser minha BFF, entendeu? Então, tem esse ladinho que precisa ser equilibrado. Mas, comportamentalmente falando, eu sou romântica da pelinha da sobrancelha e tá do dedão do pé, assim. Você é acolhedora, né, Gá? E as minhas motivações de vida. É família, essa coisa, tipo, que eu me emociono, que eu choro, entendeu? Ela chora assistindo Masterchef. Não, eu chorei assistindo o filme do Leandro Hassum uma vez, lembra? Verdade, tem vídeo disso.
Mas enfim. Mas o Masterchef eu acho. Não, amor, teve algum filme... O cara fez uma receita lá. Eu chorei Porque assistindo. minha avó fez... Eu olhei pro lado e falei, Leva pro lado emocional, né? Eu tenho um recorde. É muito bom. Eu chorei assistindo Deadpool, você lembra disso? Meu Deus, não, aí realmente... Eu não lembro a cena. verdade. Eu acho que é a cena que ela morreu, aí ele bota a mão assim, meio que se conecta com ela. Eu chorei Pronto. assistindo Deadpool. Deadpool foi... Mas você equilibra muito bem isso hoje. 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 Não, é que vem... Mas eu acho que eu tenho umas fotos. Eu vou te mostrar. Eu tenho uma foto que eu tô, tipo, A do Mickey. romântica. A do Mickey. Eu tenho um vestidinho que era de cavalinho, tipo, cavalinhos assim. Eu tava com uma sapatilha rosa, uma tiarinha e, tipo, eu vou mostrar. Muito pimpona. Eu acho que se fosse depender de mim... Acho que não hoje, com 35 anos. Talvez, tipo, um tempo atrás. Mas quando você fala de imagem, pra mim é autoconhecimento no limite, assim, porque... É tradução, né? É fácil, porque quando você entende, por exemplo, como você estava falando, dos temperamentos, do estilo até, ele reflete o seu autoconhecimento. E aí o autoconhecimento, ele é uma caixa de ferramenta, de fato, né? Você saber o que eu tenho dentro da minha caixa de ferramenta. Porque às vezes a tarefa é a mesma para nós três e cada um vai ter um temperamento, um estilo, um jeito de ver o mundo. E aí na hora que eu abro a minha caixa de ferramenta, você vai ter uma marreta, a outra vai ter ali uma furadeira e o outro vai ter, sei lá, algo vai ter a mesma função de quebrar a parede ali, de fazer. Só que na prática cada um vai fazer de um jeito e vai ter mais resultado de um jeito. E às vezes eu tô assim, eu tô com a marreta, mas eu queria estar com a furadeira, mas eu não consigo furar a parede igual ela fura. E aí eu fico triste ou eu não consigo me expressar porque eu não usei aquilo que eu tenho. Exato. Então a magia, né, do autoconhecimento é você ter essa visão de quem você é e quais são as suas forças e as fraquezas também, porque a gente tem esse lado que muitas vezes as pessoas negligenciam e ele é muito importante. Ele tem muita coisa para ensinar a gente, né? Eu acho que trazendo para esse universo empresarial de hoje, né, que hoje a gente concorre com pessoa que tá na China, né? Não é mais a concorrência de bairro, né? Hoje em dia enfim, você concorre basicamente com todo mundo. E hoje a minha visão, e a gente tá vendo esse movimento, né, acontecendo de empresas grandes trazendo um rosto, trazendo uma marca, trazendo uma comunicação, para mim isso é o mais importante, é o que as pessoas mais deixam de lado. As pessoas estão tão preocupadas em engajamento, qual é o estilo de conteúdo que tá em alta, mas as pessoas esquecem que o mais importante cara, o que tem de diferente tá em você. Fim. Hoje, tem tantas pessoas que ficam preocupadas com o concorrente. Gente, eu já não tenho concorrente. Tem pessoas, inclusive, que eu sei que tem um estilo muito diferente, que às vezes precisa de outra coisa, precisa de um conhecimento mais a fundo, sei lá, de um mercado de luxo. Eu não tenho esse conhecimento. Não é a minha área de dominância, falar qual é a melhor bolsa. Eu não tenho esse conhecimento. Existem consultoras que tem esse conhecimento. Então, quando a gente se posiciona, a gente entende o que faz sentido e a gente entende as nossas potências, isso se torna também a nossa maior potência dentro do nosso negócio. E é o que as pessoas mais deixam de lado. As pessoas passam mais tempo, às vezes, estudando, que não é importante, jamais. Mas as pessoas às vezes passam mais tempo estudando marketing. Eu ficava fazendo 500 canvas e não sei o que lá, e investia nisso, e investia um monte de foto. E no fim, não é que nada funcionou, mas não foi o que fez a minha empresa deslanchar. Não foi. Foi a hora que eu entendi. Eu falei, cara, a minha comunicação é assim, são com essas pessoas que eu quero falar, é isso aqui que eu quero passar para as pessoas e esse é o meu diferencial. Então, a nossa história, que é o que a gente estava falando no começo, eu acho que é o maior diferencial. Aquilo que a gente carrega, isso para mim, dentro hoje, né? Olhando para isso, nesse universo empresarial, para mim é o que tem de mais diferente. A roupa, ela é só uma forma da gente expressar ali. Eu tenho comigo 3 palavras, 3 coisas que eu acho que são a base de tudo, que é conhecimento. Você falou no começo da sua fala que você era muito curiosa, né? Então é você conhecer sobre as coisas, experimentar sobre as coisas, ganhar repertório para conseguir conversar nos ambientes e tudo mais. Porque às vezes conversar nos ambientes não é só questão de autoconfiança, às vezes é falta de repertório mesmo. Total. E isso é totalmente solucionável. Uhum. Autoconhecimento, que é beleza, a partir disso que eu sei do mundo, o que se encaixa para mim.
e comunicação. Porque daí a gente realmente põe pra fora. Porque não adianta, de fato, mergulhar e descobrir. E depois não externalizar. Porque somos seres sociáveis. Nascemos para integrar. Então, é aprender a comunicar isso visualmente e verbalmente. Fazer as duas coisas jogarem o mesmo jogo, né? E é um jogo... Você acho que fez um conteúdo sobre isso hoje, sobre o quanto esse processo de autoconhecimento é eterno. E o jogo de aprender e reciclar nossa comunicação é eterna também. Por quê? Ao passo que a gente se descobre, segue caminhando, segue se movimentando, aquilo que você descobriu há 2 anos atrás, imagino eu no teu mergulho, foi a base e é a base. Mas aposto que talvez não seja exatamente a mesma coisa. E assim a gente vai seguir... Consequentemente, a nossa comunicação visual e verbal precisa acompanhar, né? Porque o processo, ele não é estático, ele tem um movimento, ele é fluido. Então, quando a gente fala que você tem que sempre estar evoluindo, por quê? A forma de se comunicar... Imagina a gente fazendo esse podcast, voz me ser... Então, tipo assim... Então, cara, não dá mais. Daqui a pouco é só VC, só. Não vai ter mais você. Porque a comunicação muda. As pessoas têm essa forma de enxergar, de consumir. Então, o que funcionava em 2020, antes pré-pandemia, na comunicação, não é o que funciona hoje. A gente vê isso estudando todos os dias aí, algoritmo, internet. Então, mas no final, o algoritmo, internet, ele representa o comportamento humano. As pessoas mudaram o jeito de olhar para as coisas, né? Então, cada vez mais... a atenção, a conexão, as prioridades, a motivação das pessoas mudaram. Então, tipo, um cara dos anos 80, nascido nos anos 80, a motivação dele é totalmente diferente do cara que nasceu nos anos 2000 e agora 2010, 2020 vai mudar muito. Então é um processo de refino sempre, né? Seria bom se fosse estático, né? Tipo assim, uma vez que agora descobri... aqui, tá ótimo assim. Mas eu acho que facilita. Uma das coisas que eu vejo é que assim, uma vez que a gente descobre o caminho, ele se torna um pouco mais fácil. Não é que a gente não vai ter momentos que a gente fala assim, putz, peraí, e agora? De ter que rever algumas coisas. Mas eu acho que se torna mais fácil, porque você já entendeu como se questionar, você já consegue olhar para aquilo que não tá fazendo sentido. É como se você tivesse um mapinha ali e aí você consegue rever. Então, eu acho que se torna mais fácil. Porém, o autoconhecimento, gente, ele é pra sempre. A hora que a gente acha que a gente falou sobre isso ontem. A hora que a gente acha que a gente sabe... agora eu tô sabendo tudo. Tá. Peraí. É a frase do... Acho que é Sócrates, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. E uma vez que você encontra... Que a gente descobre isso, encontrar prazer na busca é mais importante. Porque aquela coisa, a jornada é mais importante do que a chegada. Enfim, é um puta clichê. Mas eu acho que mais do que a jornada em si... Porque todas as pessoas têm uma jornada. Só que essa jornada pode ser consciente... Ou seja, eu sei pra onde eu tô indo, ou inconsciente, eu só tô indo com a manada. Uma vez que eu ganho consciência disso, encontrar prazer na busca do tipo que estou buscando, é o que faz o jogo ficar mais prazeroso e a vida valer a pena no fim das contas, né? É questão de conquista também, porque muitas vezes a gente cria um ponto de tipo, só vou ter sucesso no resultado final, tipo, no 1 milhão na conta. Na verdade, às vezes não é 1 milhão, não é o carro, a casa, sei lá, qualquer coisa material que a pessoa colocou lá, ou que seja uma formação, quando eu tiver o diploma na faculdade ou na pós, eu vou estar bem, né? É ter as micro conquistas. Então, cara, eu tinha uma dúvida de que me motiva e agora eu acabei de ter uma resposta aqui, ó que legal. Tipo, então, sentir esse prazer, porque as pessoas hoje estão, na minha visão, é assim, elas... não buscam entender isso, e aí o que vai dar o prazer? Scrollar ali a tela. Então, as dopamina barata, né? Então, eu vou tendo dopamina ali, porque eu não tô tendo a dopamina top de, então eu vou sair para correr e hoje eu ando 1 km, amanhã eu vou andar 1 km e 100, e aí eu tô feliz porque eu consegui 100 metros a mais, sabe? Então, esse prazer de evoluir que as pessoas muitas vezes esquecem de olhar. O sucesso é quem você vai se tornando no meio do caminho, né? Exato. Eu até falei isso hoje nas stories. Eu falei, gente, eu acho que eu romantizo muito minha vida agora. Porque a cada micro conquista, eu vibro de verdade. Assim, a cada cliente que fecha, eu vibro. A cada oportunidade, a cada mensagem que chega, que é de uma empresa, eu vibro. Eu fui no networking, eu saí do networking e falei, cara,
boa. Uma barreira que você rompeu. Que é um negócio que parece simples, mas pra mim não era. Não era fácil entrar num ambiente com várias pessoas, conseguir me comunicar, conseguir em 1 minuto me apresentar com segurança, fazer contato. Não era. E eu... boa. Então, esse caminho, ele é muito importante e hoje, assim, eu falo, eu ainda não conquistei tudo, mas hoje eu me sinto muito feliz. Eu não sei o que eu vou conquistar lá na frente, mas eu falo assim, cara, sabe? Eu não tô com pressa. Você para de ter pressa, você para de querer correr. Você fala assim, peraí, que daqui pra cá tem muita coisa pra aprender. Vamos com calma, deixa eu ir aqui. Ah, beleza, passei por esse processo de confiança. Boa. Qual que é o próximo passo agora? Preciso contratar alguém para uma empresa, para a empresa. Boa, mais uma conquista. Então você vai indo, você vai aproveitando. E nesse meio do caminho você vai descobrindo várias coisas, sejam elas boas ou ruins, mas a hora que tem uma coisa ruim, você fala assim: tá, já sei. Aconteceu isso, o que eu preciso fazer para voltar para a rota? Ah, isso aqui, então vamos voltar. Nu, e aí pra gente amarrar e começar a caminhar pro final, tem uma coisa que eu acho que é um pilar do seu trabalho também, a gente tem muita sinergia nisso, é a coisa da mentalidade. Você falou sobre, eu acho que hoje em dia eu romantizo muito e comemoro cada coisa. Mas, cara, quando você entende que justamente o fato de comemorar trabalha a sua mentalidade para construir novos caminhos que são possibilitadores, ao invés de você ficar trabalhando o tempo todo, validando os seus insucessos, os seus fracassos. Quando você entende que é isso, esse detalhezinho que muda o jogo e faz você conquistar as próximas coisas, é que tudo começa a acontecer, não é? Mergulhar, eu falo que não é nem mergulhar em mim, né? Na nossa mente, eu brinco assim, que é um negócio assim, que você fala assim, meu Deus do céu, ferrou. Quando, eu até falo muito isso. Quando eu entendi que os meus resultados, eles eram literalmente o que existia na minha cabeça, eu falei, cara, ferrou. A hora que eu fui olhar para meus resultados, eu falei, meu Deus do céu, que cabeça péssima que eu tenho. Que mentalidade horrível. E aí, beleza, eu olhei para os resultados e falei, cara, minha cabeça tá muito ruim, tá com muita crença, tá com muita coisa negativa, tá tudo errado. Ao mesmo tempo, me deu um alívio de pensar, tipo assim, cara, eu preciso mudar minha mentalidade. É por onde eu tenho que começar. E aí, toda vez, e eu sinto muito isso, assim, que todas essas conquistas pequenas nada mais é do que um reforço pra minha mente. Então, eu sou a pessoa, é meio bobo dizer isso, eu acho que às vezes as pessoas falam, nossa, é tonta. Mas eu olho e eu olho às vezes no espelho e falo, cara, vai que você vai conseguir. Eu saí antes de casa, eu mentalizei, eu sendo confiante lá e chegando coisas boas, eu fazendo negócios novos. Então, eu trabalho a minha mentalidade o tempo inteiro. Eu visualizo literalmente as coisas. E elas acontecem. Até que... e tem coisas que são mais difíceis de acontecerem, né? Isso é normal. Até a gente se tornar confiante, é um processo. Não é assim, eu vou mentalizar que eu sou confiante. Não, é um processo de você quebrar várias coisas. Mas uma vez que você vai reforçando por um período aquilo, e você fala, cara, eu sou confiante, eu consigo, é isso, eu quero faturar X na minha empresa, e você vai se imaginando, você vai mentalizando que você vai conseguir, e você mentaliza aquilo acontecendo, naturalmente isso vai entrando pro teu subconsciente e se torna real. Então, é uma ferramenta, a mentalidade que, de um certo momento, ele te dá aquele choque, tipo assim, meu Deus, e agora? Né? Tá tudo na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo você fala assim, eu preciso mudar a mentalidade. É um mix de, meu Deus, tá tudo na minha mão, com graças a Deus que tá tudo na minha mão. Autoresponsabilidade. É muito louco isso que você tá falando, porque funciona, assim, se funciona para um tipo de pessoa, para um segmento, por exemplo, funciona em todos os segmentos. Eu gosto muito de a gente avaliar a mentalidade de atleta, né? Então você tá falando de visualização e mentalização. Cara, a gente tem talvez o maior ídolo do Brasil, o Ayrton Senna. Cara, quantos vídeos a gente já viu ele com o olho fechado lá no cockpit do carro dele lá, tipo, visualizando a volta mais rápida, antes de ele ir lá fazer a pole position, tipo assim, ele já via antes. Então ele já tinha ganhado ali o tempo mais rápido na cabeça dele. Ele só foi lá botar num... Tá bom, agora vamos pro play valendo. Então vai lá e faz... eu vejo muito vídeo do Cristiano Ronaldo, assim, antes de bater falta, ele fecha o olho, respira, vai lá e faz o gol, sabe? O nadador que imagina lá o trajeto, o Phelps. O Phelps faz com o olho fechado, o próprio Bolt também na corrida, ele fala, cara, ali
4 anos para correr ali alguns segundos ali nos 100 metros, mas tipo, o cara já visualizou aquele processo. A Flavinha Saraiva teve uma cena muito marcante dela falando com ela mesma a Flávia Saraiva, a outra moça lá. É verdade, é muito surreal pensar nos atletas. O atleta que é de alta performance, o cara que é tipo campeão mundial, olímpico ali, se ele faz isso e tipo assim, ele vive para isso e funciona, por que não eu, no meu negócio, falar, cara, hoje eu vou ter um dia maravilhoso, deixa eu ver. Adaptar, modelar. Tô fechando meu negócio, fechando um negócio ali, conseguindo entregar o meu trabalho de uma forma digna e que funcione. Então, às vezes a gente acredita nas coisas que é o do mal, né? Pô, não fala com alguma desgraça ali que ali atrai. Tá, e se você acredita nisso, por que você não acredita do outro lado também? Que então, se eu falar graça, vai funcionar. Então, é bem esse caminho. Eu assisti nessa fase o documentário do Arnold. Gente, sensacional. Ele tinha o quarto inteiro, assim, ele colocava imagens de fisiculturistas. E aí ele mentalizava, ele passou anos e anos e anos e anos e anos, ele mentalizava literalmente. Eu acho que quando a gente mentaliza, a gente literalmente, a gente sente. E eu acho que esse sentir é como se você o negócio já estivesse acontecendo. Antecipa a criação da realidade, né? Antecipa. A frase do Walt Disney lá, se você pode sonhar, você pode realizar. Tipo assim, se você viu na mente, o cérebro ele não tem uma diferenciação do que é real e do que é imaginário. Então, se eu conseguir imaginar, eu consigo botar pra prática. Exatamente. Exatamente. Gente, pra variar, eu vou precisar ser a chata que começa a encaminhar o podcast. Você acha que a Gabi é a chata aqui? Ó, coloca nos comentários que aí eu vou conversar com a diretoria. Tá querendo me falar alguma coisa? Não, que você tá comentando barato aqui. Não, mentira. Ô, gente, então vamos lá. Nu, a gente tem 3 perguntinhas finais que a gente costuma fazer para todos os nossos convidados, que meio que é o resumo, supra-sumo de tudo. Primeira coisa, qual foi o maior erro que você cometeu na sua carreira, no seu processo e que também foi um aprendizado? Fácil. Tentar seguir a manada. Tentar seguir o modelo que parecia dar certo, mas que não era o meu modelo. Que também foi um acerto, porque no fim, descobrindo não, a gente descobre o sim, Exato. Né? Foi um acerto. Tipo, eu fiz muito isso, errei muito nesse sentido, mas ao mesmo tempo foi um acerto porque foi o que me fez assim, pera, agora é o outro caminho. Então, arrasou. Sem dúvidas isso. Qual conselho você daria para as pessoas que estão nos ouvindo? E aí pode ser de forma mais ampla, conectada à tua área de atuação ou não necessariamente. Mergulhe mais tempo ou perca mais tempo olhando pra dentro. Fecha a telinha do celular. Não, para de ver um Reels ali e perca mais tempo, invista mais tempo olhando pra dentro. Dentro, pra mim, tá a resposta de tudo. Tudo. Do teu negócio, do que por que teu negócio não tá indo, do porquê que a tua vida não tá do jeito que você quer. Pra mim, na hora que a gente olha pra dentro, a gente acha a resposta pra tudo aquilo que a gente quer. Não tá? Eu acredito muito que essas respostas, elas não estão em livros, eles direcionam. Mas tem coisas que só a gente sabe a resposta e só tá dentro da gente. Não tá em livro aquilo que eu preciso evoluir. Faz todo sentido. Exato. Ó, vou complementar isso aí, que faz muito sentido o que você está falando. Tem um livro, falando em livro, do Deepak Chopra, que é as 7 Leis Espirituais do Sucesso. Então, quando você estava falando ali de viver o processo ali e tal, ele dá um significado do que é sucesso, né? Porque sucesso é muito relativo. Pode ser 1 milhão na conta, você ter um filho, comprar um carro, sei lá. E aí ele traz que sucesso é você construir de forma crescente, passo a passo, e você ficar feliz com isso. Então, toda vez que eu subo um degrau, eu estou feliz, e eu tenho esse sentimento de conquista, eu estou tendo sucesso. E é independente daquilo que eu quero, né? Cada um vai ter um degrau, uma escada maior ou menor, né? E a primeira lei dele é da potencialidade pura. Então, você falou, me veio isso. Tipo assim, que ele fala que todo ser humano, o potencial ilimitado e divino está dentro de nós. Então, tipo assim, não adianta olhar pra fora. Cara, se tudo tá dentro de você, se Deus colocou a centelha divina dele em você, a gente tá aqui respirando, pelo menos essa é a minha crença, que eu me conecto com ele, é dentro, não é fora. Então, é exato, eu concordo. A gente ouviu isso ontem, inclusive.
tudo se encaixa, não tem jeito. Assim embaixo, pra mim faz muito sentido. E pra gente amarrar, eu espero, antes de fazer a pergunta, que você aí do outro lado tenha já no 11º episódio, 12º esse? 12º episódio, compreendido que esporadicamente a gente fala diretamente sobre gestão e algumas vezes a gente fala indiretamente sobre gestão. Esse episódio todo, apesar de a gente estar falando sobre imagem, a gente fala sobre gestão dos próprios comportamentos, da própria vida, dos próprios caminhos e escolhas. E aí, para finalizar então, dito isso, a última pergunta é: qual que é o teu segredo para fazer gestão na sua vida e nos negócios? Eu acho que questionar e sempre questionar e sempre me perguntar assim, é para esse caminho? E eu acho que tudo. Você tá vivendo junto comigo esse processo agora, mas foi questionando que eu refiz e tô remodelando toda a minha entrega, todo o meu modelo de negócio, tudo. Tudo. Aonde eu ia morar, qual é o meu futuro e o do Lucas. Então, o questionamento, para mim, ele é fundamental. É assim, você não sei, pergunta. Não sei, questiona. Não tá dando certo? Questiona. Tá dando certo? Questiona, que você precisa saber o porquê tá dando certo. Nossa. E em tudo, hoje eu uso isso para tudo. Hoje eu entendo que eu não ia... o meu negócio, ele não ia porque eu não questionava. Então, por que deu certo? Eu não sabia. Eu fiz alguma coisa que deu certo. O que foi? Não sei. Então, o que deu errado? Por que deu errado? O que faltou? Será que faltou? Tava indo para um caminho errado? Então, para mim, o questionamento, a pergunta, ela mudou a minha vida. E a pergunta é o que pauta a minha vida hoje. Nossa, perfeito. Eu amo. É por isso que a gente se identifica muito, né? A minha mentoria da Gá é tipo assim, tem que ser igual aqui, né, Gá? A gente tem que cortar, senão a gente fica... Enfim, gente, amei no nosso bate-papo, como foi sempre. Uma delícia. Espero Adorei. que quem esteja assistindo aí, assista literalmente com papel e caneta e faça algumas perguntas depois desse episódio. Exatamente. Se você tiver sem criatividade, a primeira delas é: quem é você? Exato. Né? Se você gostou, coloca gostei aí no YouTube, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo para alguém que você acredita que vai fazer sentido, que vai ajudar essa pessoa para o canal continuar crescendo. Se você está no Spotify, já segue também o nosso perfil aí, porque temos muitos episódios como esse. Hoje é o 12º e tem histórias incríveis também para frente e para trás. Com certeza pode te ajudar na sua gestão, no seu processo pessoal. É isso, os contatos da Nube e os nossos estão todos aqui na descrição. Segue, porque isso que a gente conversou aqui, a Nube traz assim a rodo no Instagram dela e ajuda, inclusive, guiar esse processo de autorreflexão. Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço, gente, eu amei. Me senti tão confortável aqui. Muito bom, amei. né? Obrigada de verdade. Pra você, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.